Paz, paz do Senhor, meu querido, minha querida. Esta é a palavra de Deus para você agora. Mas antes, eu gostaria de lhe explicar o que estava escrito na minha camiseta, naquele meu testemunho. Se você viu meu testemunho, tinha coisas escritas no meu peito naquela camiseta. A primeira palavra você deve ter percebido, porque estava bem grande, era Jesus. Mas o que estava escrito depois, a letra era muito pequena, então eu quero ler para você. Estava assim, Jesus, é impossível conhecê-lo e não amá-lo. Amá-lo e não segui-lo. O convite de Deus é irresistível, porque o seu amor é a maior força do universo. Agora nós vamos louvar a Deus com um hino que Deus concedeu à minha esposa, a pastora Terezinha de Almeida Fonseca de Carvalho. É um hino erudito, isto é um hino que ensina a palavra de Deus. A paz do Senhor, queridos. É com gratidão muito grande a Deus que eu entrego a Ele esse louvor que veio dEle e volta a Ele, porque Ele é digno. E vai levando o povo no qual você está incluído e que vai realmente louvar junto comigo ao Senhor, porque Ele quer falar com você hoje, através do louvor, através da mensagem, através de oração, porque Ele nos ama cada um de uma forma intensa. Jesus provou isso na cruz. O Salmo 150 diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Não importa o tipo de voz, o que importa é que venha esse louvor do nosso ser interior, ou seja, do nosso espírito, e que esteja em sintonia com a palavra de Deus, né? Jesus e você é simples assim, com Ele estar, com Ele conviver, basta nele crer, com fé que não duvida e alegremente obedecer. Sim, simples assim é. Jesus é o Filho do Deus vivo, que por amor a nós deixou no céu sua glória e veio a esta terra para cumprir a lei escrita em Levítico 17:11, e que nos diz: sem derramamento de sangue justo não há perdão de pecado, e o sangue é vida. Jesus deu sua vida, seu sangue na cruz, onde nós é que deveríamos estar. Venceu a morte, ressuscitou, destruiu as obras do diabo, venceu o pecado e nos perdoou, e da morte eterna nos livrou. Libera, ó Deus Pai, o perdão e as bênçãos que Jesus para nós conquistou e que estão retidas nas regiões celestiais, como escrito está em Efésios 1:3, para que delas tomemos posse. Senhor, e também batiza-nos, ó Jesus, com o fogo purificador que não acarreta dores. Sim, santifica-nos, faz-nos arder de amor e de santidade.
o mesmo pensar, o mesmo sentir, o mesmo querer, o mesmo agir. Queremos simplesmente te ouvir e prontamente obedecer. Inunda-nos com tua unção de sabedoria, com tua unção de fidelidade. Aumenta a nossa fé e inunda-nos com tua alegria, pois nossa força ela é. Ajuda-nos a viver tua palavra com temor respeitoso e integridade. Tu em nós, nós em ti, simples assim. Fala conosco, Senhor, e com cada um que está a te ouvir. Fortalece o nosso espírito, renova nossa alma, purificando o nosso pensar, sentir, querer e agir. Rejuvenesce o nosso corpo físico, para com vigor tua vontade cumprir. E faz-nos brilhar com teu brilho. Age em nós, Senhor, e através de nós, onde quer que estivermos, luz e ramos frutíferos, faze-nos sermos. E completa, ó Senhor, o número de salvos, para que ao terceiro céu tua igreja seja arrebatada, e então retornar contigo a esta terra, ó Jesus, Rei dos reis, no reino milenial. E na nova terra, a Jerusalém celestial, face a face contigo, eternamente viveremos. Olere shurelema, handalaba sharanaim, tu kalaba shandala sheremi, asmelikluch lechaini. Eis-nos, Senhor. Glória, 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 ó Senhor, Rei da glória. Graças, 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 por teu amor, por tua vitória. Somos gratos a ti, digno és, pois tudo consumaste, e para nós tudo preparaste. Sim, simples assim. Aleluia. O tema que Deus tem para nós, nesse momento, é o amor. Mas que tipo de amor? Na língua grega, nós temos 4 palavras para amor. 3 delas são as principais. A mais importante é o agape. E você está percebendo que eu disse agape e não ágape. Ágape é a festa do amor. Agape é o verbo amor. Por que normalmente as pessoas fazem confusão e acham que amor em grego é ágape? Porque a língua grega tem diversos acentos. E a palavra agape em grego, a primeira letra A tem um acento que está em cima dela que parece uma vírgula. E depois a segunda letra A no H tem um acento agudo. O que importa aí, em termos de som, para nós ocidentais, é o acento agudo na segunda letra A. Então, a pronúncia correta de amor, o amor de Deus por nós e o amor que Ele quer criar em nós é agape.
Então nós vamos falar sobre agape. A língua grega tem outro termo para amor, que é o amor eros, é o amor romântico entre o homem e a mulher, entre a mulher e o homem. Quando um homem e uma mulher se apaixonam, esse amor é chamado de eros, é o amor romântico. E há um terceiro tipo de amor, que é o amor entre amigos, é filia. Então, eros, filia e agape. Nós vamos falar sobre agape, o amor que Deus tem por nós e o amor que Ele quer nos ensinar a ter. A primeira passagem que vamos ver se encontra em Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 28 a 31. Um escriba chegou para Jesus e lhe perguntou: qual é o principal mandamento da lei de Deus? Vamos ver a resposta de Jesus no versículo 30 e 31. Jesus responde: o principal mandamento da lei de Deus é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo João continua a nos orientar e ensinar sobre este tipo de amor. Ele mostra que o amor a Deus e o amor ao próximo estão profundamente entrelaçados. Então, em sua primeira carta, na primeira carta do apóstolo João, quase no final da Bíblia, na sua primeira carta, no capítulo 4, nós encontramos o seguinte. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, do versículo 7 ao 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Não se manifestou o amor de Deus, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus enviou o seu Filho que pagou o preço do nosso pecado, ressuscitou vencendo a morte, para tornar Deus propício, favorável a nós. Versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Um pouquinho mais adiante, no versículo 19, o apóstolo João diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, meu querido, minha querida, a prova de que nós amamos a Deus é se nós nos amamos uns aos outros. E é nos amar com o mesmo amor que Deus nos ama. É um amor incondicional que aceita o outro do jeito que ele é. Está sempre do lado do outro. Está sempre querendo ajudar o outro. Então, para vermos com mais clareza que quando nós amamos o nosso próximo, nós amamos a Deus, o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Coríntios, no capítulo 13, da carta que ele escreveu aos Coríntios, ele fala sobre o que é o amor ao nosso próximo. Se amamos ao nosso próximo de verdade, então estamos amando a Deus também. Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, o nosso próximo. Então, esta carta do capítulo 13 de 1 Coríntios nos mostra o que é o amor. E eu passo a mostrar-vos
um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Pai amado, Pai querido, nós acabamos de ler a Tua palavra e pedimos que Teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração, esclarecendo nossa mente e nosso sentimento e produzindo uma fé poderosa em nosso espírito e santificando a nossa alma, santificando o nosso pensar, o nosso sentir e nos capacitando a agir conforme o amor de Deus que Ele produz em nós. O primeiro versículo diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Imagine alguém que saiba todas as línguas dos homens. E não bastasse isso, as línguas dos anjos. Minha esposa, no final do seu cântico, falou em língua de anjo. Então, ainda que alguém conheça todas as línguas dos homens e todas as línguas dos anjos, se não tiver amor, vai ser como o bronze que soa. É como um sino. Os sinos eram feitos de bronze. Só vai fazer barulho. Ou como símbolos. Símbolos são aqueles dois pratos que numa orquestra um bate no outro. Então, tanto o sino como o símbolo, o prato, só faz barulho. Não adianta ter um conhecimento tão grande do natural, língua humana, e do sobrenatural, língua dos anjos, e não ter amor. Não tem valor algum. Aí ele continua: ainda que eu tenha o dom de profetizar, profetizar, saber o que vai acontecer no futuro. A pessoa olhar para você e dizer, sua vida vai ser assim, 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 assado. E ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, não é apenas ser um Albert Einstein, é conhecer toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ele continua: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Não está falando de fazer algumas boas obras, é distribuir todos os seus bens entre os pobres, dar tudo que você tem para os pobres. E ainda que você entregue o seu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso te aproveitará. Meu querido, esse amor é de uma qualidade imensa, é de um tamanho imenso, imenso. E aí ele começa a descrever o que é o amor. O amor é paciente. Eu contei o meu testemunho para vocês. Eu nunca fui paciente na vida, nunca dei valor à paciência. Eu sempre quis tudo para ontem. Sempre muito apressado, muito apressado. Quem ama é paciente. Ele espera, ele suporta o ritmo do outro. É benigno. Uma palavra difícil essa, né? Ser benigno é ser amável, é ser cordato, é ser gentil com o outro. É ter um bom trato para com a outra pessoa. Então a melhor tradução seria: quem ama é amável. O amor não arde em ciúmes. Eu nunca reconheci que eu era ciumento, mas na realidade, no fundo, ardia o ciúme. Ardia lá no fundo. Quem ama não se ufana, não conta vantagens, não quer mostrar que é maior do que o outro, que é mais importante do que o outro. Não se ensoberbece. Quem ama não é orgulhoso. Quem ama não se conduz inconvenientemente. Há leis morais estabelecidas por Deus. Você não pode fazer o que bem entende da vida, caminhando atrás dos prazeres.
sem pensar nas consequências que traz para as outras pessoas ou para você. Quem ama segue leis morais, ele não se conduz inconvenientemente. Quem ama não procura os seus próprios interesses. Meu querido, minha querida, quem é que não procura os seus próprios interesses? Quem ama descobriu, entende, que recebeu a vida de Deus e que Deus o colocou neste mundo com um propósito. Ele está aqui para fazer a vontade de Deus e não a sua. Ele está aqui para tratar dos interesses de Deus, do seu Pai, e não dos seus próprios interesses. Quem ama é representante de Deus na terra. Ele está tratando dos interesses do reino de Deus aqui na terra, não dos seus próprios interesses. Quem ama não se exaspera, não fica bravo, não grita, não agride. Quem ama não se ressente do mal. O que é se ressentir do mal? É sentir o mal duas vezes, é ficar magoado. Quando é que nós ficamos magoados? Se você está dentro de um ônibus e alguém pisa no seu pé, um desconhecido pisa no seu pé, você não fica magoado com ele, você fica aborrecido, pode ficar até com raiva, mas magoado você não fica, você não conhece a pessoa. Quem consegue te magoar são as pessoas mais próximas de você, são as pessoas que você ama, seus amigos, seu esposo, sua esposa. Essas pessoas importantes para você, elas conseguem te magoar. Quem ama não fica magoado. Ele compreende o limite do outro. Ele compreende que, como ele não é perfeito, o outro também não é perfeito. E ele vai aprendendo a relevar, ele vai aprendendo a perdoar. E não fica magoado, não se ressente do mal. Quem ama não se alegra com a injustiça. Ora, se acontece uma injustiça com alguém que você não gosta, com um inimigo seu, a reação natural do ser humano é dizer, problema dele, ele mereceu, foi injustiça. Você não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, mesmo que a verdade pese no seu bolso, mesmo que a verdade exija que você pague um preço por ela. Quem ama, regozija-se com a verdade. E finalmente ele diz, quem ama, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Para ter essa capacidade, é necessário, é fundamental, confiar que Deus está no controle da sua vida. Quem ama, vai até o fim. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque sabe que Deus é soberano, está no controle de tudo. Porque está aprendendo aquilo que o apóstolo Paulo aprendeu, que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Ora, se são todas as coisas que nos ferem, as coisas que nos fazem sofrer, as coisas que nos entristecem, também contribuem para o nosso bem, porque Deus está no controle de tudo. E se Ele permite que o mal chegue na sua vida e na minha vida, é porque Ele quer usar esta provação, essa dificuldade, esse sofrimento para te santificar, para transformar o seu caráter. O objetivo de Deus é que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Então Ele usa provações, situações difíceis para tratar áreas da nossa personalidade que ficariam escondidas se tivesse tudo bem, nunca viriam à tona se tivesse tudo bem. Então Ele permite provações, sofrimentos de todos os tipos para nos santificar, para nos transformar à imagem e semelhança de Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que encontrei o amor em seu bondoso olhar. Note bem, vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar,
Seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar, seu corpo eu vi na rude cruz, sofrendo em meu lugar. E ouvi a voz do meu Jesus, por ti sofri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Arrependido então voltei à fonte deste amor. Perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. Perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Para que você consiga, para que você e eu consigamos amar o nosso próximo, como Deus nos ama, com amor agape, nós precisamos primeiro amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus nos disse: quem tem os meus mandamentos e os guarda, primeiro precisa ter os mandamentos, tem de abrir essa palavra e conhecer os mandamentos dele, tem de amar essa palavra. Quem tem os meus mandamentos e os guarda e lhes obedece, esse é o que me ama. Ame a Deus, ame o seu próximo. Foi para isso que Deus te criou. Louvado seja Deus.